A partir de agora, Momento da Palavra, com o pastor Mike Mitestein, Igreja Sem Mácula, Rua São Pedro, número 47, bairro São Luís, Brusque. Momento da Palavra. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Último livro da Bíblia. A gente vai falar algo que você já conhece. Eu já preguei essa passagem na reunião de oração, só que eu puxei para uma outra vertente, falando sobre a oração. E quando eu estava vendo sobre essa passagem, o próprio Espírito Santo, que a gente sempre fala que quem revela a palavra é o Espírito, e você pode ler a mesma passagem várias vezes, sempre vai ter talvez algo diferente para você aprender na mesma passagem. E essa passagem, ontem eu estava conversando com algumas pessoas, e eu falava para algumas pessoas assim: olha, amanhã eu vou falar na igreja sobre intimidade com Deus. Eu sei que aqui há muitas pessoas que ouviram falar dele, há muitas pessoas aqui que através de pregações de pastores, através de sermões, através de vídeos na internet, programa de rádio, ou através até da sua Bíblia, você já ouviu falar de Cristo, você já ouviu falar daquele que veio salvar os gentios, trazer vida para o homem que estava morto. Você ouviu falar de um Cristo ressurreto. Paulo mesmo falava: o Cristo que nós temos que pregar é o Cristo crucificado, esse sim, aquele que foi morto no nosso lugar, que carregou na cruz e cravou naquele madeiro o tratado de dívida que era contra nós. Colossenses mesmo fala isso. Havia um tratado de dívida sobre a nossa vida. Era um tratado que o juiz já tinha batido o martelo, ele já tinha batido a sentença já estava programada para que o homem pudesse morrer eternamente. A própria palavra de Deus fala isso. E nesse martelo do justo juiz, porque a Bíblia mesmo fala em Salmo 7:11, que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, e se o pecador não se arrepender dos seus pecados, ele afiará a espada, aplumará o arco que está contra o pecador. Deus é um justo juiz, tudo que ele faz com justiça. A Bíblia fala assim: não devemos temer o homem que depois que matando o corpo não sabe o que faz com a carne, porém devemos temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma onde? No inferno. A própria palavra de Deus fala isso. Então tudo o que Deus faz é justo, e muitas pessoas já ouviram falar disso. Muitas pessoas já ouviram falar que Deus é bom, e já ouviram falar que Deus é um Deus irado. Muitas pessoas já ouviram falar que Deus salva, mas muitas pessoas já ouviram falar que Deus também condena. A Bíblia mesmo fala isso em Coríntios. O Evangelho de Cristo cheira com cheiro de morte aos condenados, para condenar os condenados, porém é com cheiro suave à narina dos salvos. O mesmo Evangelho que você está ouvindo hoje é o mesmo Evangelho que traz salvação, de fato, mas é o mesmo que no último dia será testemunha para condenar o homem da iniquidade, o homem do pecado. A própria palavra de Deus fala isso. Então todos aqui já estão cientes do que é o Evangelho. Por mais que alguns invertem o Evangelho em mentira, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 1, 19 em diante, que a ira de Deus é manifestada. A ira de Deus se manifesta no homem da iniquidade, daquele que inverte a verdade de Deus em mentira. Então todos aqui conhecem isso. A pergunta é: conhecer não te faz íntimo dele?
Conhecer a Cristo não te faz íntimo, ter intimidade com Ele. Intimidade com Deus é muito diferente de você estar sentado nessa cadeira como você está. Ter intimidade com Cristo é muito diferente de você sentar e ouvir um sermão. Porque a Bíblia mesmo diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que são chamados filhos de Abraão são filhos da promessa. A palavra de Deus diz que vocês, judeus, o número de vocês são incontáveis, mas será salvo somente os remanescentes. Quem que é os remanescentes? Os nascidos de novo, os nascidos de Deus. É tão incrível que a palavra mostra, que a Bíblia mostra uma mulher com fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz que das vestes de Jesus saiu virtude. Uma mulher impura, uma mulher que não tinha conhecimento de Cristo, mas através da sua atitude falou: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Ela toca nas orlas das vestes de Cristo, e ali saiu virtude. E eu creio que não foi só cura, mas foi salvação, porque quando sai virtude de Cristo, não é uma obra pela metade. Amém? Aí a gente olha uma mulher impura, porque naquele tempo a mulher que tinha o seu ciclo, ela tinha que ficar afastada da tribo de Israel, num lugar onde só as mulheres que estavam naquele momento não podia estar junto. E essa mulher estava escorrendo muito, estava com fluxo de sangue há meses. A Bíblia diz que ela vai procurar médico e ninguém resolve a causa dela. Uma mulher que não tinha conhecimento de Cristo, e quando vê Cristo passar com toda a força, com toda a ousadia, ela deseja tocar nas suas vestes, e das vestes de Cristo saiu virtude. A gente também vê um homem, príncipe dos judeus, líder dos judeus, instruído, erudito. João capítulo 3, Nicodemos, um homem que conhecia toda a lei, chegou para Jesus, em outras palavras: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode entrar no reino dos céus. Ele falou assim: o que vem a ser isso? O que é o novo nascimento? Eu já sou velho, como é que pode eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é que pode, meu Deus? Em outras palavras, ele achava que Jesus estava falando no nascimento natural, a criança, a mãe gerar o filho. Não, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Há uma grande diferença de conhecimento para nascimento. Há uma grande diferença de você conhecer a palavra e não conhecer a Cristo. Há uma grande diferença de você ter lido a Bíblia toda e ainda assim nunca ter tido intimidade com Ele. Olha o que Apocalipse capítulo 2 fala. Por favor, presta atenção. Não deixa ninguém tirar sua atenção, para que essa palavra possa entrar dentro de vocês. Amém? Apocalipse capítulo 2, cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o que Jesus fala. Isso aqui é Jesus falando. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesses à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Olha para cá um minutinho. Até aí, uma igreja sadia, uma igreja pura, uma igreja verdadeira, uma igreja genuína. Até esse momento, uma igreja exemplo. Até esse momento, uma igreja que sofreu por Cristo, que Jesus falava: eu conheço as suas obras, eu sei que você não pode suportar os maus, aqueles que dizem ser obreiros, pastores fraudulentos, falsos profetas, mentirosos. Jesus está falando assim: eu sei que vocês não suportaram esses,
eu conheço as obras de vocês, eu conheço o trabalho de vocês, vocês trabalharam em fadiga e vocês não se cansaram pelo meu nome. Se a gente aplicar o nosso coração no estudo, num estudo profundo sobre a igreja de Éfeso, a gente vai conseguir notar que era uma igreja fiel à palavra. A igreja de Éfeso ou de Efésios era uma igreja fiel à palavra. Éfeso praticamente tinha os melhores pastores, os melhores. O apóstolo Paulo, até então foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Efésios. Paulo visitou a igreja de Éfeso, ou seja, Efésios. Paulo instruiu aquele povo. Outro pastor bem instruído, Apolo. A Bíblia diz que Apolo, ele era um judeu natural de Alexandria, que era um varão eloquente, poderoso nas escrituras, um pastor entendido, temente à palavra, um pastor sábio das escrituras. A Bíblia diz que ele era eloquente, poderoso nas escrituras, poderoso na liturgia, na didática. Ou seja, a palavra diz em Atos 18, 25, que ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Esse era Apolo. Eu não preciso falar do apóstolo Paulo, né? O maior plantador de igreja, o maior fundador de igreja, o que praticamente deu início às doutrinas da graça, o que deu doutrina à conversão dos gentios. Claro que a conversão dos gentios foi por revelação por Pedro, quando se chega ao primeiro gentio, Cornélio. Até ali você conhece. Mas Paulo que expandiu o evangelho da graça, o evangelho da renúncia, o evangelho da salvação sem obras, o evangelho que diz: você não precisa dizimar para ser salvo, você não precisa fazer obras para ser salvo, porque o mesmo livro de Efésios, capítulo 2, 7 em diante, diz que nós não somos salvos pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês, isso não vem das obras de vocês, para que vocês não se gloriam. Essa mesma carta aos Efésios, é isso que Paulo fala para a igreja de Éfeso, de Efésios. Não adianta, não é obra de vocês que salvam, não é o bom testemunho de vocês que salvam, não é vocês estarem todos os dias na igreja que salvam, porque a gente sabe que muitos sentam na cadeira, mas são péssimo testemunho lá fora. A gente sabe disso. E a gente sabe que esse mau testemunho, como diz a própria palavra de Deus, hão de julgar vocês, e vocês se tornam 2 vezes mais filhos do diabo. Vocês não entram, e impeçam que outros entram, vocês entram também. O falso testemunho. A Bíblia diz que as palavras que têm que sair da nossa boca são aquelas que têm que ser boas para edificação. A Bíblia diz que não deveis sair nenhuma palavra torpe das nossas bocas, porque até pelas palavras torpes nós teremos que dar conta delas nos últimos dias. Na igreja você não fala besteira, né, meu amigo? Mas lá fora parece um túmulo, um sepulcro caiado. Só sai porcaria da boca das pessoas de dentro da igreja. É como eu sempre falo: pastor, a gente prega lá fora que a igreja sem mácula tem base bíblica, afirmado na verdade, a gente evangeliza, mas muitas das vezes, meu amigo, não é pela evangelização que vocês vão atrair essas pessoas, é pelo seu testemunho, é pelo que vocês são lá fora e não aqui dentro. É como eu sempre falo: aqui dentro ninguém faz nada de errado, aqui dentro da igreja todos, para mim, serão salvos. Mas Jesus não veio dessa forma, porque Deus falou para Davi, para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê, eu olho o lado de dentro, o lado de dentro. E muitas das vezes a gente acha que estar na igreja todos os dias é motivo de nós sermos salvos. Mentira, porque Paulo era cristão fora da igreja. Paulo visitava as comunidades cristãs, mas a Bíblia diz que ele ia de casa em casa pregando o evangelho, de casa em casa, levantava igreja, firmava igreja, plantava igreja, ali nascia uma nova igreja. Mas o testemunho de Paulo, o testemunho dos discípulos, que lá em Antioquia foram chamados de cristãos pela primeira vez, não precisaram falar que eram cristãos, os que estavam fora viram pelo seu testemunho.
testemunho pelas palavras, não pronunciavam apenas Cristo pela boca, mas as suas atitudes demonstravam o Cristo que os salvou. E hoje, infelizmente, está sendo diferente na igreja. Então, a igreja de Éfeso, ela tinha tudo, tinha doutrina, tinha os melhores pastores, tinha Paulo, tinha Apolo. Apolo, ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Também tinha um casal muito conhecido na Bíblia, Priscila e Áquila. Priscila, a mulher, Áquila, o marido. Quem liderava era Áquila, o marido, que era o cabeça da esposa. Então esse casal também cresciam no conhecimento, na sabedoria, no poder, na graça do Espírito Santo. E a igreja crescia sadia, meu Deus, com o Espírito ali no meio, porque a boa palavra era pregada. Eles defendiam o verdadeiro evangelho. Ou seja, era uma igreja sadia e bem instruída. Era uma igreja que dava aparentemente um bom testemunho. Aparentemente, dava um bom testemunho. Se vocês lerem no livro de Efésios, que é a mesma igreja, Éfeso e Efésios, no capítulo 1, versículo 1, quando Paulo faz a saudação à igreja de Efésios, Paulo saúda a igreja e os santos que vivem naquele lugar e diz que eles são fiéis a Jesus Cristo, fiéis. Aparentemente uma igreja exemplo, que cumpria com o chamado do evangelho. Paulo também diz para aquele povo que eles foram abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa era a igreja de Éfeso. Paulo fala que eles eram fiéis a Cristo. Paulo fala que eles foram abençoados com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. E que também Cristo os elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eles possam ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo falava aos Efésios assim: pessoal, Cristo elegeu vocês antes da fundação do mundo. Cristo chamou vocês antes de tudo ser fundado, antes de tudo ser criado, para que vocês possam ser santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Logo no capítulo 2, se vocês lerem Efésios capítulo 2, Paulo vai falar assim: olha, vocês estavam mortos no pecado de vocês, vocês estavam mortos na iniquidade de vocês. Paulo mostra para os Efésios que para o povo que estava caído, Cristo Jesus salvou eles pela graça. Antes de vocês serem chamados, vocês estavam mortos, vocês estavam caídos, não havia vida dentro de vocês, vocês estavam mortos na ofensa, no pecado, na iniquidade, e Cristo deu vida para vocês. Cristo ressuscitou vocês do sepulcro, do vale de ossos secos. Vocês não tinham vida, pessoal, dentro de vocês. Isso era para a igreja de Efésios, essa mesma igreja que a gente acabou de ler. No capítulo 4, Paulo instrui o povo a viver na unidade da fé, para que o povo possa viver em união, unidos, para que os Efésios andem, Paulo fala, como é digno a vocação de vocês, como com aqueles que foram chamados. Paulo fala assim, façam-se tornar cada dia mais firmes o chamado de vocês. Cristo salvou vocês? Salvou. Paulo perguntando para eles: Cristo salvou vocês? Salvou, Paulo. Então, a cada dia que passa, vocês têm que serem dignos da vocação de vocês, com que eles foram chamados, com que vocês foram chamados. Vocês têm que se tornarem dignos diante do chamamento de Deus para uma salvação plena, para uma salvação eterna. Vocês têm que trazer à tona dentro de vocês essa vocação. Paulo fala para os Efésios: com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo falava para eles assim: olha, pessoal, vocês têm que demonstrar que vocês são salvos pela humildade, porque Deus abate o soberbo, mas dá graças aos humildes, pela mansidão, ser manso um para com o outro.
e suportando um aos outros em amor. Pastor, mas tal fulano me fez mal, pastor, não consigo perdoar. Será que o ódio no seu coração vale mais que a sua salvação? Será que o ódio que você carrega no seu coração é muito mais valioso do que a glória que está por vir? Porque a palavra de Deus fala que quando você apresentar sua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, a Bíblia não está falando, e te lembrares que você tem algo contra o teu irmão, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti. Pastor, mas foi ele que começou. A Bíblia, Jesus fala, te lembrares que ele tem algo contra ti. Quando você vai diante da pessoa, faz o quê? Peça perdão para ela, arrependa-te, se converta-te, renuncie à sua ignorância, à sua soberba, peça perdão para ela, antes que ela te apresente ao meirinho, ao tribunal, antes que ela te apresente ao juiz. Depois que você faz isso, aí você tem que fazer o quê? Apresentar a sua oferta onde? No altar. Será que a sua salvação vale um rancor no coração? Paulo estava falando para a igreja de Efésios, suportai uns. O que é suportar? Eu não gosto, mas eu tenho que suportar, né? Pastor, eu odeio, mas não, então, meu amigo, se Jesus tivesse que odiar os soldados romanos por ter enfincado uma lança na sua costela, Jesus na cruz faz o quê? Ó Pai, perdoa porque eles não sabem o que? O que Estevão, quando estava sendo apedrejado, fala? Meu Deus, eu vejo o céu se abrindo, o Filho do Homem sentado à direita do Deus Pai, me esperando para me receber. Mas Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A nossa soberba, o nosso rancor, a nossa ignorância não vale a nossa salvação. Porque o verdadeiro cristão, quando é ferido numa face, ele oferece a outra. Nós sabemos que o original fala de uma forma diferente, é a honra. Alguém tocou na sua honra, meu amigo, não perca tempo, continue no caminho da verdade, mostre o Cristo que te salvou. O pastor Christopher falou uma coisa sábado aqui que foi muito forte, aquilo mexeu comigo. Eu não lembro se ele falou que ele estava num bar, foi num bar, ou ele falou que se ele estivesse num bar e alguém batesse numa face dele, sem precisar pronunciar palavra nenhuma, faria o quê? Dobraria o joelho e oferecia. Vocês acham que aqueles que estão à volta daqueles que estão nos bares vão lembrar de quem? De quem? De quem? De Cristo. Sem precisar pronunciar palavra. O problema é que a gente é que nem Pedro antes da conversão, explosivo. Corta a orelha de Malco, né? Aí Jesus fala, Pedro, se eu quisesse fazer isso, Pedro, eu chamava uma legião de anjos, pedia ao Pai e eles fizessem isso por mim. O problema é que a gente, infelizmente, às vezes demonstramos a outra face que nós temos, infelizmente. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Quer ter a marca de Cristo? Paulo falou assim, vocês me odeiam? Por acaso, eu tornei vocês meu inimigo falando a verdade? Não tem problema, eu amo vocês. Por mais que Paulo levantou inimigos contra ele por falar a verdade, Paulo fala o quê? Eu amo vocês, eu perdoo vocês. E a gente nem sequer sabemos perdoar. É um dos maiores mandamentos da Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti. Perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Paulo fala que nós temos que suportar uns aos outros em amor, não no ódio, mas em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu falava aqui esses dias, eu estava sentado lá na outra igreja, algumas pessoas que estavam comigo vão lembrar disso. Eu estava na outra igreja, sentado na cozinha, sentado na cadeira, e eu conversava com um membro da nossa igreja, meu Deus, 4 anos de ministério, face a face. Eu falava para essa pessoa, olha, minha filha,
Se você não perdoar o que te fizeram, você vai ser condenado ao inferno. Assim. Tem problema não, pastor. Tem problema não. Eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não vou perdoar. São pessoas que não conhecem o... Hoje, você pode ver, está vermelha a minha mão, né? Eu queimei a minha mão no fogão. Isso que não foi com fogo, foi com azeite. Já dói a beça. Imagina como diz a Bíblia, o corpo ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Por que o enxofre? Para multiplicar o ardor do fogo. Pastor, mas eu sou bom. O que Romanos capítulo 3 diz? Não há quem faça o bem. Pastor, mas eu busco a Deus. O que Romanos 3 diz? Não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Quando essa pessoa falou isso para mim, a minha cara caiu no chão. Eu falei, meu Deus, olha o tempo que a gente está vivendo, a palavra é pregada, mas as pessoas não querem se converter, porque o próprio Espírito de Deus, você pode ler Isaías, capítulo 6 em diante, você pode ler Lucas, eu não lembro se é Lucas, eu acho que é Marcos 4:11, né? Que o próprio Deus que endureceu o coração daqueles que estão do lado de fora, porque mesmo que ouvindo o Evangelho de Cristo, não venham crer, para que eles não sejam perdoados os seus pecados, e não sejam salvos. Isaías capítulo 6, Isaías é chamado, Deus purifica os seus lábios, depois Deus envia Isaías, e Deus fala, Isaías, você vai pregar, mas você vai pregar para um povo que tem ouvidos, mas eles não vão ouvir, o povo que tem olhos, mas eles não vão enxergar. Eu vou tornar o seu coração, Isaías, tão duro quanto o deles, mas eles não vão ser perdoados não. Maior ira de Deus na vida de uma pessoa é quando Deus entrega a ela para ela cumprir os desejos do seu coração. Do seu coração. Infelizmente, a gente está vivendo tempos tão sombrios, mas tão sombrios, que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o maior sinal da volta de Jesus seria a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Tem muita gente dentro da igreja que já abandonaram a fé há muito tempo, mas estão dentro da igreja, que odeia o seu irmão, não sabe perdoar. Parece que são de igrejas diferentes, meu pai. É como a gente sempre fala, a Bíblia manda a gente amar os nossos irmãos, orai um pelos outros, para que sejam perdoados seus pecados. Mas a gente não ora, a gente não perdoa, a gente não suporta em amor, a gente não sabe fazer isso. Então hoje em dia, como eu sempre falo, pasme o que eu vou dizer agora, pasme. Como eu sempre falo, tem igrejas cheias que vão em direção ao inferno. Cheias, lotadas, e eu tenho base bíblica para isso. É só você olhar, e eu não vou nem pedir para você levantar sua mão e perguntar para você que se você, na sua certeza, se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Não, pastor. Dentro da igreja aqui tem gente que mente, dentro da igreja tem pessoas que dão péssimo testemunho lá fora, chama mais palavrão que o mundano, não perdoa, é ou não é? Não quer casar, porque a Bíblia fala que os fornicários não herdarão o reino. Não adianta, a Bíblia fala isso. Pastor, não quero casar não, quero viver assim. Aí no último dia você vai ver o que te espera. Se você ler a Bíblia em Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz o quê? Que os fornicários não herdarão o reino dos céus. Não vai herdar. Isso é promiscuidade, relação sexual ilícita. Você está se contaminando e você não sabe. Por que a gente é odiado? Porque a gente sabe que a gente fala a verdade. Eu prefiro falar a verdade e levantar inimigos e ser aprovado por ele, do que falar como disse os discípulos. Se eu tivesse que agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, meu amigo. Se eu tivesse que agradar vocês, eu não precisaria estar aqui. Eu praticamente me mataria, lançaria da ponte, seria muito mais viável do que ter que levar uma igreja cheia em direção ao inferno. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, que os fariseus hipócritas pregavam mentira, tiravam a essência da cruz, tiravam a essência da deidade de Cristo,
Jesus mesmo falava: vocês se tornam 2 vezes mais filhos do diabo. Vocês não entram. E fazendo isso, vocês impeçam para que outros também entram. Pastor, mas eu estou esperando o tempo de Deus. Meu amigo, não existe isso. Tiago diz: o que é a sua vida, homem, a não ser uma neblina que logo aparece depois desaparece. Hoje você está aqui. Não teve aquele cantor que morreu essa semana passada em cima do altar cantando? Hein? Estava lá adorando, estava cantando, morreu, deu um infarto fulminante, parece. Dizem, caiu, morreu. Se estava preparado ou não, não sei. Não posso afirmar se ele foi salvo ou não, não sei. Eu não sei se você será salvo ou não. Eu sei da minha vida, eu sei do meu momento com Deus. Nem a minha esposa sabe dos momentos que eu passo de intimidade com meu Cristo. Eu sei que no momento em que eu revelo que eu sou cristão, de fato, de verdade, é quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho. Paulo fala para os Efésios, para que eles não andem como andam os gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos de Deus estão, longe, distante de Deus eles estão. Que quanto ao trato passado, eles venham se despojar do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Paulo está falando para os Efésios assim: pessoal, vocês têm que não andar como andam os gentios, na concupiscência do engano, segundo o que propôs no seu coração, porque aqueles que falam assim não é errado, eles estão incentivando outras pessoas a errarem. A Bíblia te lista uma lista de pecado e diz que esses que cometem tal ato serão condenados, mas não somente o que comete, mas aqueles que consentem também aos que cometem. Ou seja, Paulo fala para eles que quanto ao tratado passado, que eles venham se despojar do velho homem, da velha criatura, que se corrompe pela concupiscência do engano. Eu falei aqui e vou falar mais uma vez o que eu sempre falo. Eu não sei da sua vida particular, mas é como eu sempre falo, falei sábado passado. A gente fala tanto de Judas, mas tem gente aqui que prefere trocar Cristo por um momento de relação sexual com seu namorado. Falamos tanto de Judas, mas tem gente aqui que troca Cristo por um copo de cerveja, por um maço de cigarro. Falamos tanto de Judas, falamos tanto de Barrabás, mas nós trocamos a Cristo por um rancor no coração, por um ódio, pouca coisa, meu Deus. E muitas das vezes a gente acha que Cristo entende o nosso coração, que Ele sabe o que se passa dentro de mim. Romanos capítulo 2, na parte final do capítulo diz: dia em que o homem ser julgado pelos segredos do coração. Deus também conhece o coração de quem está no inferno. Até então estão no inferno, estão gemendo, sim ou não? Paulo fala para eles, eles devem se renovar no Espírito. Paulo dá instrução para, se você ler a carta aos Efésios, é uma carta completa para um verdadeiro cristão. Paulo dá instrução para a esposa, que devem se sujeitar aos seus maridos como o Senhor, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é do quê? É da igreja. Ele instrui aos maridos que devem amar suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É uma troca. A mulher se sujeita e o homem ama. Tem casa de pessoas que quem manda é a mulher. Maridos frouxos, banana, foram chamados para ser cabeça, mas estão lá embaixo, são caudas. Tem casas que o marido é para comandar, o marido é para ser cabeça, o marido é para ser o pastor da casa, mas quem está sendo cabeça é a esposa. Estão totalmente fora do compêndio doutrinário. Paulo mesmo fala aos Efésios que a esposa, a mulher, tem que se sujeitar ao homem, ao seu marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido tem que ser o cabeça da esposa. Mesma forma. Mas Paulo também fala para os maridos que eles devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O homem tem que se entregar para a sua esposa.
É como eu falei um dia aqui. Sabe qual é o problema de muito casal? E o casal está destruído, estão a ponto de separação, porque você pode ver que o marido, quando chama alguém para visitá-lo, um amigo, um parente, ele prepara o melhor banquete, enquanto a esposa está comendo ovo frito a semana inteira. O homem prefere entregar o melhor para quem está lá fora e não entrega o melhor para quem está do lado dele todos os dias, sofrendo as aflições com ele, sofrendo. A ignorância de um casamento começa quando o marido prefere honrar quem está lá fora e não honra quem está do lado dele. Esse é o problema. Digo mais, marido, às vezes você fala assim, mas a minha esposa não é submissa, pastor. Mas você tem cumprido o papel de marido? Para ela te honrar? Mulher não tem que dar a última palavra, não. É o marido que dá a última palavra. Mas os dois andam em conjunto. Tem momentos que eu falo para minha esposa, ei, mulher, será que a gente faz isso? Ela fala, não, amor, se fazer vai dar errado. Então eu não faço, eu seria ignorante de achar, não, eu vou fazer, eu sou... Não. Eles andam juntos. A Bíblia diz que o homem que trata a sua mulher mal, sua oração não é ouvida. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que o homem deve tratar a sua mulher como o vaso mais frágil da casa. Como o vaso mais frágil. Infelizmente, como eu sempre falo, olhando por essas bases bíblicas, tem certeza que todo mundo aqui, se Jesus voltasse hoje, seria salvo? Casamento, vida espiritual, coração. Paulo também instrui aos Efésios a respeito dos filhos. Os filhos devem obedecer aos seus pais, sendo o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem sobre essa terra. O filho que está dentro da igreja e não honra o pai da maneira que é para honrar, ele não serve para ser cristão. Se ele não honra o pai e a mãe como ele vê, ele não consegue honrar Deus quem não vê. Então tudo começa aqui, começa na família, começa no casamento, marido. Você quer honrar Cristo? Começa honrando a sua esposa. Você, esposa, quer temer a Cristo? Começa temendo o seu esposo. Começa honrando o seu esposo. Paulo também fala da área profissional. O funcionário deve honrar o patrão, mesmo o patrão sendo mau, pois isso é agradável ao Senhor. Paulo fala isso. Não para que você possa ser agradável aos olhos do seu patrão. Ele não fala isso, mas agradável aos olhos de quem? Do Senhor. Pastor, mas o meu patrão, ele é perturbado, endemoniado. Não, você deve honrar ele, mesmo sendo perturbado. Você tem que mostrar o Cristo que resplandece dentro de vocês. Foi isso que Cristo fazia diante de todos aqueles que o condenavam, aquele que o julgavam, aquele que cuspia na sua face. Ele é como sempre falo, né? Quando eu apanhei na Igreja da Graça, fisicamente, falaram para mim, pastor, por que não fechou a mão e meteu uma de direita naquele pastor? Eu falei simples, porque o problema não estava dentro de mim, estava dentro dele. Eu não revidei da mesma forma que ele me revidou, não. Eu mostrei o Cristo que estava dentro de mim. Quando eu apanhei, ainda eu disse, sim senhor, meu pastor, sim senhor, sofri, porque eu estava fazendo por Cristo, para ele. O problema de hoje em dia é que os membros não sofrem mais por Cristo, os obreiros não sofrem mais pela obra, querem se justificar, querem sempre se tornar aprovados quando não são. Infelizmente, os membros da mesma forma querem se tornar aprovados quando não são, quando estão muito longe de Cristo, meu Deus. Infelizmente esse é o evangelho que estamos vivendo. Incrível como Paulo teve todo o cuidado para ensinar o povo em todas as áreas e se tornarem semelhante a Cristo. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 2, Jesus diz conhecer as obras dos Efésios, e de fato eram boas. De fato eram boas. Jesus diz conhecer o trabalho incansável dos Efésios e também a paciência que eles tinham quanto ao Evangelho. Se você olhar para a igreja de Efésios, você vai dizer que era uma igreja verdadeira, uma igreja genuína. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor me colocou num evangelho pleno, numa igreja verdadeira. Vai vendo. Jesus falava que eles não podiam suportar os maus e colocou à prova os que diziam ser pastores, apóstolos, e não eram.
No verso 3 de Apocalipse capítulo 2, Jesus diz que eles sofreram com muita paciência e trabalharam pelo nome de Cristo e não se cansaram por isso. Não se cansavam, meu Deus. Esse é o relato de uma igreja verdadeira. Esse é o relato de uma igreja genuína. Esse é o relato de uma igreja estampada à cara de Cristo, no verdadeiro evangelho. O evangelho que praticamente é o evangelho que todos querem estar. Essa é a igreja que os nossos olhos contemplam, mas não era a igreja que os olhos de Cristo contemplavam. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 é um checkmate para os efésios. Olha o que diz aqui, Apocalipse 2, 4. A gente não leu, vamos ler agora. Apocalipse 2, 4. Olha o que diz. Tenho, porém, contra ti, que deixasses o teu primeiro amor, as tuas primeiras obras. Tem Bíblia que diz as tuas primeiras obras, a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, virei e tirarei do seu lugar os teus castiçais, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Mike diz à igreja. Não sou eu. Quem que diz à igreja? Os que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso. Você vê uma lista, você vê uma listagem de qualidades sendo destruída por apenas uma palavra: eu tenho, porém, contra ti. É, né? Pastor, eu pratico boas obras, eu ajudo o necessitado, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou na igreja todo dia, pastor. Eu amo meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, os irmãos da igreja, eu amo o ministério que eu estou, mas isso não é o suficiente. Pastor, eu estudo a palavra todo dia, pastor. Eu prego a palavra no meu trabalho, eu prego a palavra em casa, para minha família, mas isso não é o suficiente. Tenho, porém, contra ti, que deixasses o teu primeiro amor, as tuas primeiras obras. A gente vê nesse versículo 4, mexe no cabo para mim lá, por gentileza, está dando uma contato. Tenho, porém, contra ti. Esse é o checkmate para os efésios. Cristo mostra para eles que, mesmo apesar de tudo quanto faziam e demonstravam, tudo quanto eles faziam, demonstravam fielmente na doutrina, ainda não era suficiente. Ainda não era suficiente. Havia algo que faltava, e isso que faltava fazia toda a boa obra se transformar em objeto de escárnio, em objeto de vergonha. A gente vê uma igreja que praticava tudo o que os nossos olhos contemplam, tudo de bom, mas como eu sempre falo, Cristo olhava o lado de dentro. A igreja de Éfeso, presta atenção, por favor. A igreja de Éfeso, ela trabalhava para Cristo, porém não estava sendo achado nele. Paulo fala para os Filipenses no capítulo 3, verso 8, que na verdade ele tem por perda todas as coisas. Paulo fala assim: pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pelo qual sofri perdas de todas as coisas, a qual eu considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Para que eu possa ganhar a Cristo. E Paulo fala assim: e não somente ganhar a Cristo, e ser achado nele. Paulo fala assim: sabe tudo que eu sei? Sabe tudo que eu aprendi? Sabe tudo que eu faço? Sabe as boas obras que eu faço? Tudo isso eu considero como esterco. Eu tenho tido na minha vida, na verdade, como
perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pela qual sofri perda de todas as coisas e considero como esterco. Paulo fala assim: para que eu possa ganhar a Cristo, e não somente ganhar Ele, mas ser achado nele. O problema de muitas pessoas dentro da igreja está: eu trabalho para Cristo, pastor, mas ainda não foi achado nele. Pastor, eu prego lá fora, na igreja. Pastor, eu prego para a família, para casa. Pastor, eu estou na igreja toda, eu ouço o evangelho. O problema é que a gente ouve, mas ainda a gente não teve uma intimidade com Ele. Ainda a gente não teve intimidade com Cristo. Eu faço uma pergunta para você: você ama a Deus ou apenas você trabalha para Ele? Você ama de fato e de verdade a Cristo ou apenas você trabalha para Ele? A igreja de Éfeso fazia obras, trabalhava, era esforçada e perseverante na doutrina. Talvez aos nossos olhos, como eu falei, a igreja perfeita, mas ao invés de serem elogiados por Jesus, eles foram repreendidos por Ele. Repreendidos. Você pode ser elogiado pelo pastor, você pode ser elogiado pelos obreiros, você pode ser elogiado por alguns irmãos, e muitas das vezes ainda você ouvir de Jesus: tenho porém contra ti. Quando Jesus fala assim, tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor, sabe o que ele está falando? Lembra quando você entrou na igreja no começo, que você orava fervorosamente, que a sua oração você sentia diante do altar, você chorava, você falava com Cristo, você sabia que o céu se abria sobre você, você sabia que aquela oração parecia que você estava sozinho, era você e Cristo, parecia que não tinha mais ninguém, a sua oração fluía, e você falava: eu quero mais, meu Pai, não faça com que eu saia desse momento vazio. O momento da oração te transbordava, te enchia. Naquele momento que você estava com Cristo, você não se sentia sozinho. Você falava: quero mais, eu quero mais disso. É disso que eu estou precisando. O seu começo, o seu início, no momento da oração, você sabia que Cristo te ouvia. Jesus fala assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Talvez você orava, talvez você jejuava, lia a palavra, tinha intimidade com Deus, mas como eu sempre falo todos os cultos, uma porcaria de um celular, um vídeo pornográfico, uma masturbação, os seus olhos altivos, soberbos, tudo que você fez você cair e você não conseguiu mais retornar para o lugar que você nunca deveria ter saído, nunca. A briga, a falta de perdão, tudo isso. Hoje as pessoas se sentem frias porque olha para dentro de você. Jesus mesmo fala: lembra de onde vocês caíram. Lembram? Vocês sabem aonde vocês caíram. Maria Madalena, quando Jesus é crucificado, está naquele momento da via dolorosa, colocam Cristo na cruz, ele está naquele madeiro, Maria Madalena chorando aos pés de Cristo. Está lá Jesus, dá o último suspiro, ele fala para Deus: está consumado. Sua cabeça desce, acabou a respiração, fôlego de vida, tudo foi tirado daquele momento do Cristo ressurreto. Maria estava aos pés de Cristo. Pegam Jesus da cruz, colocam Jesus dentro de um túmulo, está lá junto Maria, preparando o corpo de Jesus com bálsamo, enrolando o corpo de Jesus numa toalha, num lençol, fecham a tumba. Maria Madalena não, ela falou assim: não, peraí, tem alguma coisa de errado, eu tenho que voltar ao lugar que eu vi o meu Cristo pela última vez. A Bíblia diz que de madrugada, no outro dia, Maria Madalena ela entra no sepulcro de Jesus. Quando ela chega no sepulcro de Jesus, ela vê que não tem mais Jesus. Ela está chorando aos pés do túmulo de Jesus. Os anjos aparecem ali e falam: mulher, por que choras? A quem procuras? Maria Madalena chorando, ela fala: onde puseram o meu Cristo? Aonde puseram o meu Cristo? Ela estava no lugar onde ela viu Jesus pela última vez. Quando Maria Madalena vira as costas,
ela ouve lá no fundo, Maria. Ela lembrou de Jesus quando chamava ela. Ela fala, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus fala para ela, vai, fale aos seus irmãos, fale aos outros que você me viu. Jesus voltou, ressuscitou, mas a primeira pessoa que viu Jesus não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, aqueles que muitos dizem, como eu sempre falo também, que são os discípulos mais queridos de Jesus, mas foi uma mulher. Por quê? Porque ela voltou ao lugar onde ela viu Jesus pela última. Aonde foi o lugar que você viu Jesus pela última vez? Aonde foi, pessoal? Pastor, eu lembro nos cultos de exposição, depois nós clamava, eu orava, ali eu via Cristo na minha vida. Eu saí daqui, pastor, parecia que aquele momento não saiu de dentro de mim. Ela continuava o culto dela dentro de casa. Ela sentia a essência do Espírito, ela sentia a essência da salvação na vida dela. Ela sentia. Ou seja, os Efésios, Jesus fala para ele, lembra-te de onde caístes. Lembram-se. Ou seja, Efésios ou Éfeso era conhecido por todos, menos por Cristo. Isso que eles faziam, as coisas para Deus, e até eram feitas com excelência. Isso que eles faziam, tudo que eles faziam com excelência, com amor, faziam até com amor, mas abandonaram o relacionamento com Deus. Tem uma missionária, que ela escreve um livro, e ela vai fazer uma obra missionária lá na África do Sul. Ela é brasileira, eu esqueci o nome dela, eu estava vendo esse livro dela, e ela diz assim, que ela fazia a obra no lugar que ela congregava, ajudava os necessitados, ajudava os andarilhos, ajudava a igreja dela. E ela foi fazer missão na África com os pastores dela, da Assembleia de Deus, missão. Foi para a África do Sul, e quando chega na África do Sul, ela vê a escassez do evangelho que não é pregado lá. Ela começa a pregar, pessoas se convertem, ela leva mantimento para as pessoas, vai vendo. Ela leva comida para as pessoas, prega o evangelho, reaviva uma comunidade pagã, meu Deus. Até aí tudo bem, Cristo estava ali, em tudo e em todos, como diz Efésios. Mas teve um momento que ela recebe um choque de realidade. Naquele momento, o Espírito de Deus fala com ela. Fala assim, calma, você está fazendo tudo para tudo e para todos. Cadê o teu momento comigo? Cadê o seu momento comigo? Cadê os momentos de oração? O momento que a gente passava sozinho. Ela disse que naquele momento ela teve um baque, que ela fazia para todos, e ela esquecia da intimidade dela com Deus. É ou não é? O problema nosso é que a gente faz para todos, mas a gente esquece do nosso quarto oculto, do nosso quarto secreto. Eu sempre falo para Deus, nas minhas orações, meu Senhor, faça que eu possa ter sempre desejo pelo quarto secreto, pelo lugar oculto, aonde não tem aplausos, aonde ninguém me vê, aonde ninguém me elogia. Eu não quero ter elogio de ninguém, meu Pai. Eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu quero que no momento da minha oração, que eu estou falando contigo, eu possa sentir que eu sou teu amigo. Como o Senhor falou para Moisés, com os profetas eu falo através de sonhos, de revelação. Mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Face a face. Ou seja, eles perderam a coisa mais importante que alguém pode ter, que é a intimidade com Deus. O Evangelho de Cristo não é o quanto você sabe de Cristo, e nem o quanto você trabalha para Ele, mas sim o quanto você tem dele e o quanto você é íntimo dele. Não é o quanto você faz, não é o quanto você conhece, mas o quanto você tem dele. Amém? Você pode pregar, você pode curar, você pode cantar, ter cargos incríveis na igreja e talvez passar horas a fio fazendo a obra de Cristo,
e ainda assim, no último dia, escutar de Jesus: eu não vos conheço. Mateus 7:21. Olha o que aqui diz Mateus 7:21. O cabeçalho diz assim: quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Lembra que eu falei agora, não é pelo tanto que você faz, pelo tanto que você trabalha. Você pode curar, você pode pregar, pode fazer qualquer coisa, e ainda no último dia escutar: eu não. Mateus 7:21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Tem Bíblia que diz assim aí: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, para o lago que arde com fogo e enxofre. Eu nunca vos conheci. Isso porque conhecer está ligado ao relacionamento. Eu sou casado 15 anos com a minha esposa. Graças a Deus, minha única esposa. Nunca conheci outra. E cada dia que passa eu conheço cada vez mais ela. Porque nós temos intimidade um com o outro. Relacionamento. Pega um casal que não tem intimidade. Eu não digo só intimidade naquele momento, não. Intimidade. Conhecer a esposa. Conhecer o marido. Saber o momento que ele está mal, que ela está mal, precisando. Pega um casal desse. Veja se eles não procuram ter mais intimidade, conversar. Sabe qual é o casamento que mais dá certo? É o casamento onde os dois mais conversam. Mais conversam. Esse é o casamento que dá mais certo. Conversam, têm intimidade um com o outro. Pega um casamento destruído, não conversam, se tornaram amigos. Ou seja, a intimidade. Isso porque conhecer está ligado ao relacionamento. Você só consegue acender a chama do amor através de um relacionamento profundo com Ele. Através de um relacionamento com Deus. É isso que Jesus está nos chamando para fazer. Não interessa o quanto você sabe, faz ou consegue, meu amigo. Interessa o quanto você gasta o seu tempo aos pés de Jesus. O quanto você gasta o seu tempo aos pés dele. O Evangelho de Jesus não é um chamado para um serviço, mas um convite para a mesa. O Evangelho de Jesus não é um chamado para serviço. Essa mesa te leva a fazer o serviço por amor. Sim ou não? Deus não chamou você apenas para trabalhar para Ele. Ele chamou os 12 para que estivessem com Ele. Se você ler o livro de João, capítulo 14, versículo 1, diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Jesus está falando o quê? Eu vou preparar o lugar, mas eu não vou precisar, porque já está preparado. Jesus mesmo falou: na casa do meu Pai há muita morada. Jesus fala: e se fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Entenda uma coisa: Jesus não te chamou para um serviço, Ele te chamou para que você esteja com Ele todos os dias. Promessa de Jesus que estariam conosco todos os dias da nossa vida, pelo século dos séculos. O trabalho ou serviço, ele é uma forma de galardão por estar com Ele, por estar com Cristo. O pastor Luiz Hermínio, ele fala algo muito forte, muito interessante. Quando Deus, antes de enviar Moisés para o Egito, eu acho que você já deve ter lido isso na Bíblia,
Deus fala, quando Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus fala para ele: Moisés, coloque a sua mão sobre o seu peito, dentro da sua túnica. Moisés faz o quê? Coloca a mão dentro da túnica. E Moisés, quando coloca a mão dentro da túnica, Moisés retorna a mão, e quando ele retorna a mão está como? Fala, pessoal. Está leprosa. A mão de Moisés está leprosa. Moisés coloca a mão na túnica, tira a mão da túnica e está leprosa. Porque como estiver o seu coração, assim também estará o seu serviço. Moisés coloca a mão no coração, tira a mão leprosa. Assim como está o seu coração, assim também estará o seu serviço. Infelizmente, é o serviço de muitas pessoas. Não é o seu serviço que impressiona a Deus. A oferta de Caim não foi aceita, a de Abel foi. Por quê? Porque a de Caim tinha suor e a de Abel tinha sangue. Deus fala para Caim: se você não tivesse feito conforme o meu agrado, não teria eu recebido a tua oferta, Caim? Não teria eu por acaso recebido? Os sacerdotes, eu estava estudando hoje, é muito forte isso. Isso é muito forte, meu Deus. Os sacerdotes, quando entravam no Santo dos Santos, a Bíblia diz que eles teriam que se vestir de uma vestidura própria, e as suas vestiduras teriam que ser uma veste de linho fino. De linho fino. Por que tinha que ser de linho fino? Porque esse linho fino, ele tinha toda a eficácia de sugar o suor do sacerdote. Porque diante do santuário não poderia cair uma gota de suor do rosto do sacerdote no chão, porque o lugar era santo. Mas uma lágrima podia. Amém? Não podia cair um suor, uma gota de suor, porque isso demonstrava o serviço. Mas uma lágrima podia, porque demonstrava a intimidade. Você pode pesquisar lá. Os sacerdotes tinham que vestir no Santo dos Santos umas vestes de linho fino. Quando eles entravam no Santo dos Santos, não podiam suar. As vestes tinham que sugar todo aquele suor, para não cair uma gota de suor no chão. Mas as suas lágrimas podiam, porque um coração abatido e contrito nunca desprezará o Senhor. Nunca desprezará o Senhor. Nenhum trabalho vai impressionar Deus, não adianta. Por isso que tem muitas pessoas trabalhando para Deus que vão para o inferno. Mas Senhor, em teu nome não curei eu os enfermos, não expulsamos nós demônios no teu nome, não profetizamos nós no teu nome. Agora eu te pergunto, que pecado tem em curar o enfermo? Que pecado tem expulsar o demônio? Que pecado tem proferir a palavra da verdade? Profetizar a palavra? Nenhum pecado. Mas como a gente falou agora em Mateus 7:21, vai chegar no último dia, ele vai falar para muitas pessoas: eu não te conheço. Porque para Deus não importa o que você faz, mas o porquê você faz. O porquê que você faz? Para ser reconhecido? Tem muitos que fazem para ser reconhecido, para ser ovacionado, né? Para ser aplaudido, para ser bem visto. Pastores são assim. Pastores pregam, curam para encher a igreja. Pastores curam enfermos para encher a igreja. Eu acho interessante essas igrejas neopentecostal, que quando vai botar a mão na cabeça de alguém que está doente, e a pessoa é curada, ele que recebe a glória. Vamos lá, aquela igreja, o fulano foi curado, o pastor é bom. Mas quando a pessoa não é curada, aí ele coloca a culpa na pessoa, não tem fé. Não, meu amigo, não. Jesus, quando levanta o paralítico, fala o quê? Vai e não mostre para ninguém, não te apresentes a ninguém. Jesus não queria glória da cura, ele queria glória do evangelho. Ele queria revelar o evangelho e não a cura. Por isso que hoje as igrejas neopentecostal que pregam a cura são como
porque são interesseiros, vamos atrás da cura, vamos atrás da prosperidade, vamos atrás da revelação. Deus manda dizer, leia Ezequiel capítulo 13, você vai ver o que Deus manda dizer. Homem de Deus, profetiza contra os profetizadores de Israel, quando eles dizem, Deus manda dizer, quando eu mesmo não, dizem, falam adivinhações mentirosas, são como raposas no deserto. Deus nunca mandou dizer isso. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra dele, ele vai falar. Pastores que chegam no altar, eu acho interessante, sobem o altar, começa o culto, Deus está me mostrando aqui, nesse momento, casais que estão a ponto de separação, vai levantar um monte de mão aqui, porque muitas pessoas vêm para a igreja porque precisam disso. Deus me mostra aqui pessoas que estão doentes, aí está lá, né? Levanta o irmão, não é você, são pegos na mentira. Aí o pastor usa de mentira para dizer que Deus falou quando ele não. Eu sei do que eu estou falando, eu vim desse meio. Tem uma mulher que falou para mim assim, pastor, o que o senhor acha desses pastores que dizem assim, Deus está me mostrando pessoas aqui que estão doentes, que estão isso, que estão aquilo outro, são tudo charlatão, tudo mentiroso. Ela falou, por quê? Eu olhei dentro do olho dela e falei assim, sabe por quê? Que a mesma coisa eu falar para você assim, eu sei que você está dormindo em cama separada do seu marido, eu sei que você, e eu nem conhecia ela, eu sei que você está dormindo separado do seu marido, eu sei que você faz muito tempo que você não tem relação com seu marido. Ela começou a chorar, desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Pastor, como o senhor sabe? É fácil. Quem que tem uma vida boa no mundo? As pessoas saem, essas igrejas neopentecostal, é como eu falei, pega um folheto evangelístico, tá lá, você que sofre com depressão, casamento destruído, doença, vítima de macumba. Quem que está lá fora hoje? 99% das pessoas que não sofrem com um ponto desses. Quem? Quem aqui que não sofre com dor de cabeça, levanta a mão. Quem que não sofre? Quem que sofre? Eu também sofro. Então a gente vê esse folheto evangelístico, a gente vai lá, porque o pastor vai curar. Mentira. Paulo deixa um discípulo seu, Teófilo, né? Teófilo, né? Se eu não me engano. Deixa um discípulo seu doente na cidade para pregar o evangelho. Porque ele falou, deixei doente Teófilo. Timóteo tinha uma úlcera no estômago. Por que Paulo não curou? Não é Paulo que cura com os lenços, como faz as igrejas? Hoje você vai levar o lenço ungido, meu amigo. Toda igreja que te oferece Cristo e mais uma coisa, é uma seita. Toda igreja que te oferece Cristo e um óleo ungido, é uma seita. Toda igreja que te oferece Cristo e um sal, é uma seita. Toda igreja que te oferece Cristo e uma arca da aliança no altar, é uma seita. Toda igreja que te oferece Cristo e um carnê de dízimo, seja qualquer coisa, um propósito, é uma seita. É só você ler o livro de Hebreus, você vai ver o que eu estou falando. Pastor, mentira, me prova na palavra, me prova onde eu estou mentindo. Eu sei de onde eu vim, eu sei por onde eu passei. Esses pastores iludibriam a cabeça das pessoas, e as pessoas que são com a cabeça mais fraca acabam caindo. A Bíblia diz assim, que é necessário que haja heresia para se manifestar os sinceros. O que a palavra de Deus diz também? Que Deus envia o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Olha como é forte isso, guarda isso, para que qualquer pastor que fala mentira, você mostra esse texto para ele. 2 Tessalonicenses 2,11. E por isso Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer aonde? Na iniquidade. Tiveram prazer na iniquidade. Vá lá na igreja da prosperidade agora. Lota de testemunho em cima do altar. Hoje eu peguei um jornalzinho dessa igreja, sabe o que eu fiz? Sem medo nenhum de falar para você, joguei dentro do lixo. Dentro da lata de lixo, porque para mim aquilo ali é um lixo. Porque você lê testemunho forte de prosperidade. Testemunho forte de pessoas que estavam pobres e ficaram ricas.
testemunho forte de pessoas que pagavam aluguel e começaram a ter sua casa própria. Ricos. Timóteo 6,9 fala o quê? Que aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, pratica boa milícia, o amor, a fé, a esperança. Ou seja, Deus envia o espírito do erro. Pastor, essas pessoas vão prosperar? Vão prosperar. Pastor, se eu ir lá na igreja do boiadeiro, vou ser curado? Vai ser curado, vai sim. Porque o diabo também cura. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Se possível, faria sinais tão grandes que enganariam até os escolhidos. O diabo também cura. É por isso que há multidões. Teve um dia uma pessoa que na minha frente fez uma oração, não vou falar quem, né? Que também botou a mão na cabeça de uma pessoa aí, falou assim, em nome do Valdemiro Santiago. Eu falei, o quê? Eu estou diante de Deus, em nome do Valdemiro Santiago. Eles ensinam isso. Na Adventista do sétimo dia diz o quê? Você tem que ler a Bíblia, mas você nunca deve deixar de ler os livros de Ellen White. Porque se você não lê o livro de Ellen White, tem uma porta do inferno te esperando. Já viram esse vídeo? Dizem, né? Ela reescreveu, eu creio também, né? Ela reescreveu o livro de Atos. Uma seita. Estão sobre um jugo. Por isso que essas igrejas lotam. As pessoas hoje estão doentes. As pessoas hoje estão necessitadas financeiramente falando. Deus envia o espírito do erro para que eles creiam na mentira, para que eles possam ser pegos na mentira. Vai doente lá, você vai ser curado sim. Tá pobre? Você vai ficar rico. Porque Filipenses 2,21 diz o quê? Que o povo busca o que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. E não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, não é o seu serviço que impressiona a Deus, como eu acabei de falar. A oferta de Caim não foi aceita, e de Abel ela foi aceita. Nenhum trabalho impressiona a Deus. Por isso que tem muitas pessoas que trabalham para Deus e ainda no último dia vão para o inferno. Ou seja, não é como eu acabei de falar. Para Deus não importa o que você faz, mas o porquê você faz. Amém, gente? Eu sei que muita gente aqui já se esfriaram faz muito tempo. Muito tempo. Deixaram o primeiro amor. A igreja bíblica, ela é difícil de crescer. E ela não cresce não vai crescer. A nossa igreja não vai crescer. O pastor está proferindo, não. É o que está escrito na palavra. Quando Jesus pregava, uma multidão seguia. Aliás, quando ele fazia sinais e maravilhas, né? Uma multidão seguia. Mas quando ele pregava, se você ler João 6,60, até os discípulos falaram que para ele, duro é esse discurso. Quem que pode suportar? A palavra é dura, a palavra vai machucar, mas nós não podemos ser como os hipócritas que vão para a igreja apenas pelo interesse, para ter um casamento abençoado, para ter uma saúde restaurada, para ter uma vida de bonança. Jesus nunca te prometeu isso. Elias tinha depressão, Jeremias tinha depressão, Elias pediu a morte. Senhor, peço-te agora, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Elias pede a morte. O negócio está enquanto você conhece de Deus, intimidade com Deus. Na sua oração, eu falava com várias pessoas. Quer um conselho? Você está passando problema? Quer um conselho? Quando você orar, peça para Deus, sabe o quê? Para Ele restaurar a sua vida espiritual. Porque a palavra manda a gente buscar o reino dos céus e a sua. Depois todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa necessidade. Não é o que você deseja, é a necessidade que você tem. Se você ora a Deus e está querendo buscar Deus e está com o casamento destruído, ora a Deus para Ele restaurar a sua vida espiritual. Quando Ele restaurar a sua vida espiritual, Ele sabe que o seu casamento, a sua saúde, a sua vida financeira está arruinada. Ele vai trazer o que você necessita. É simples assim.
Então toda igreja que te oferece Cristo mais alguma coisa é seita. A Bíblia diz o quê? Sai do meio dela, povo meu. Saia do meio dessas igrejas que pregam mentira, prega heresia. Eu não tenho medo de pregar isso. Quando vai para a internet, eu sou condenado, eu sou julgado, mas quando eu peço para debater frente a frente, não querem, não tem um argumento. Esse negócio de o Espírito que me revelou, o Espírito revelou, está aqui, ó, está revelado já faz 2000 anos atrás. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte, ele merece.